nunca deu resultado preciso, né? Uma eleição aqui, outra lá, sempre tem distorções. Então a gente precisa estar sempre analisando. O Instituto de Pesquisa, eu sempre digo, pesquisa não ganha eleição. O que ganha eleição é voto na urna. Então nós temos que trabalhar sempre para ter voto na urna. Pesquisa serve de referência, é um instrumento importante para você aferir, para você planejar. Agora, sempre tem distorção. Agora, o que eu vi aí nesses questionamentos de pesquisa, eu vi muita gente aí questionando pesquisa e agora, inclusive, tentando fazer uma movimentação contra os institutos de pesquisa, e eu fui comparar mais ou menos os mesmos que estavam questionando as urnas eletrônicas. Aí eu estava questionando a urna eletrônica, passaram 2 anos, 3 anos questionando a urna eletrônica e agora pararam, tiveram que desviar a atenção, porque ficou mostrado, comprovado que o nosso sistema eletrônico, sistema seguro, agora está inventando uma outra coisa. Agora o problema é o Instituto de Pesquisa? Não, nós temos que ter tranquilidade. Processo eleitoral, nós temos que garantir a democracia. Democracia é o povo escolher livremente os seus representantes. É isso que nós queremos. É por isso que nós defendemos democracia plena, defendemos o direito do povo escolher seus representantes e que esse direito do povo seja respeitado. Ele não seja questionado, nem por conta de instituto de pesquisa, muito menos por conta de urna eletrônica. Perfeito. Uma outra questão que chamou a atenção é que aproximadamente 20% dos eleitores no Brasil não votaram, não compareceram às urnas. Existe alguma estratégia para mudar essa realidade agora no segundo turno? Olha, eu sempre trabalhei para que a população participe o máximo possível do processo eleitoral. Eu acho que isso faz parte da democracia. Já falei, inclusive, com você aí, já tive a oportunidade de estar com você no estúdio, eu sempre disse o seguinte: o povo tem todo direito de não gostar de política. A gente encontra as pessoas estão descrentes da política. Eu não participo de política, eu não voto, eu não tem raiva de quem gosta, vou anular meu voto, essas coisas todas. Não vou no dia da eleição. Eu digo para as pessoas o seguinte: você tem todo o direito de não gostar de política, você tem todo o direito, inclusive, de não participar. É um direito seu. Agora, é bom você pensar uma coisa: se você não participa, alguém participa em seu lugar. E depois você não vai poder nem cobrar. Hoje, se você participando, votando, tentando ajudar a escolher, as coisas ainda são difíceis, imagina se você não participa, se você não ajuda a escolher, depois você não pode nem cobrar. Então é por isso que eu incentivo sempre as pessoas a participarem. Legitimamente, às vezes a pessoa vai participar votando diferente do que eu acredito, mas é democrático, ela vai lá, explicita o seu voto. Então eu trabalho sempre incentivando as pessoas a participarem, a terem consciência do seu voto e poder escolher diante dessa sua consciência. Perfeito. Bom, o senhor, a gente sabe perfeitamente, é um deputado que tem desempenhado um trabalho, tem desempenhado um papel, principalmente na área de educação, né? Tem focado também muito, inclusive recursos, né, para a área de educação e permitindo que institutos técnicos, como o senhor colocou anteriormente, e outros mecanismos permitam uma educação de mais qualidade para os goianos. E nós sabemos aí que a educação apresentou, aí, de acordo com o que foi aprovado, novas regras do MEC. E essas novas regras não estão sendo colocadas em prática em consequência, primeiro, da Covid. Os professores ainda não conseguiram, né, ainda se ajustar a essas novas regras. E também com relação aos recursos que foram dizimados da educação. Como é que o senhor avalia isso, deputado? Olha, a educação sempre teve recursos aquém da sua necessidade. Nós precisamos trabalhar para que tenhamos mais investimento na educação. A educação é o caminho para que as pessoas se desenvolvam em plenitude, para que as famílias tenham condição de viver em plenitude a sua cidadania, porque você forma as pessoas, dá condição de mercado de trabalho, e dá, acima de tudo, a oportunidade da consciência. Então, o investimento na educação, ele é fundamental. Quando eu era deputado estadual, eu trabalhei muito forte para que nós tivéssemos em Goiás a Universidade Estadual, a UEG. Eu sou um dos fundadores da UEG. Tenho orgulho de dizer que participei do seu nascedouro e a tentativa de poder fazer dela um instrumento realmente de crescer
o espaço inclusive, de criar eixos de estratégia de desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Quando eu me tornei deputado federal, eu continuei trabalhando nesse sentido de, como você disse, incentivar a educação. Fui um dos autores do projeto ProUni, porque deu condição para que os estudantes sem condição de chegar a uma faculdade pudessem chegar a uma faculdade. Esse projeto revolucionou a educação no Brasil e a educação superior, e participei ativamente também desse processo que você disse da formação dos institutos federais, né? Falei aí na região, nós temos em Lusiânia, temos em Valparaíso, temos em Águas Lindas, temos em Formosa, 27 unidades de institutos federais espalhados por todas as regiões do estado de Goiás. Mas isso não é suficiente ainda, Hélio, como você disse. Nós precisamos mais investimentos, nós precisamos ter preocupação, atenção com a educação básica, garantir desde lá do atendimento lá do CIMEI, lá da tradicional creche, que de maneira popular as pessoas entendem mais, passando pelo ensino médio, chegando ao ensino superior, dando apoio ao ensino técnico. Tudo isso nós precisamos fazer. E isso nós precisamos ir modernizando a legislação. Eu sou um dos deputados federais que em Brasília mais apresentei projetos de lei nas várias áreas, mas na área da educação de maneira especial. E eu quero, nesse próximo mandato, estar atento a isso, para garantir mais vagas para as creches, garantir mais vagas para que as nossas crianças tenham uma educação realmente de qualidade, tenham acesso à educação pública e tenha também o direito e a oportunidade de chegar ao ensino superior. Esse é meu propósito como deputado federal no próximo período. O senhor conhece perfeitamente a nossa região, né? Está aqui frequentemente trazendo, inaugurando inclusive espaços, e o senhor sabe perfeitamente que um dos calcanhares aqui da região, né, é a questão do transporte coletivo. Como é que o senhor avalia e o que o senhor pode trazer para poder dar uma melhorada na questão do transporte coletivo de passageiros aqui que liga a região metropolitana à capital federal, deputado? Olha, esse é um grande desafio. Um grande desafio. Quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores na região, aí em Lusiânia, o de Viana na presidência, e também em Cidade Ocidental, em Valparaíso, Novo Cama, né? O esforço que o Partido dos Trabalhadores tem feito nesses últimos anos, no sentido de poder debater esse tema e de fazer com que nós tenhamos realmente um transporte público, um transporte gratuito, um transporte que possa servir à comunidade dentro da sua necessidade. Nós temos uma legislação nacional que hoje ela depende muito desse entendimento, uma legislação também entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Uma integração desse transporte, mas que atenda à necessidade. Nós, no governo Lula, no governo Dilma, nós avançamos o modal rodoviário, trabalhamos, fizemos uma estratégia para poder garantir uma estrutura do modal rodoviário para atender a necessidade do entorno. Infelizmente, esse projeto ele não foi concluído porque nós tivemos aí também um golpe no governo federal que afastou a presidenta legitimamente eleita pelo voto popular. Isso atrapalhou muito alguns investimentos. Um deles foi o do transporte coletivo aí na região, mas nós temos o desafio também dessa integração. Então eu quero trabalhar agora nesse sentido. É claro que precisamos ver essa definição do governo federal até para ver a mentalidade, a visão do governo federal a respeito desse trabalho, porque o que a gente vê muito é o governo federal empurrar para os governos estaduais e os governos estaduais dependerem do governo federal. Essa solução para o transporte tem que vir de um diálogo maduro, responsável, crítico e de compromisso do governo federal de investimento e também interesse dos governos do Distrito Federal e do governo de Goiás de realmente criar uma saída para termos um transporte que realmente atenda à necessidade do nosso povo goiano que mora nos municípios de Goiás, às vezes trabalha no Distrito Federal, tem necessidade de estar lá e tem essa dificuldade do acesso. Perfeito. Estamos conversando com o deputado federal reeleito Rubens Ottoni,
falando sobre os trabalhos desenvolvidos aqui na nossa região, né, por ele, e é claro, também trazendo algumas informações aqui acerca do que nós estamos vivendo hoje no presente momento, nesse processo político, num segundo turno. Deputado, eu vou pedir para o senhor que aguarde na linha. Nós temos agora um intervalo comercial, são 2 minutinhos, e a gente retoma a nossa conversa logo após o comercial, ok? Perfeitamente. Muito bem, nós vamos para o nosso break comercial e daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa com o deputado federal reeleito, Rubens Ottoni. Agora para o próximo mandato. Se eu não me engano, é o 5º mandato, é isso mesmo, deputado? Estou indo, Hélio, para o 6º mandato de deputado federal. Isso me orgulha, me honra muito a confiança que o povo goiano coloca no nosso nome. Você sabe o desgaste da política, o desgaste dos políticos, o quanto que é desafiador você chegar, almejar a ter um mandato de deputado federal. Não é uma coisa fácil. Ser reeleito, então, é mais desafiador ainda. Mas chegar ao 6º mandato, isso demanda um esforço grande, e a minha avaliação é que isso só foi possível graças ao trabalho prestado e ao reconhecimento do povo goiano pelo nosso trabalho. Uma das coisas que faz com que haja esse reconhecimento, por todo o estado de Goiás, e aí na região metropolitana do Distrito Federal não é diferente, em cada um dos municípios eu sinto isso, é o respeito e a consideração que as pessoas têm pelo nosso trabalho, até porque eu sempre trabalhei de uma maneira muito firme, determinada, as pessoas de maneira muito transparente, as pessoas sabem o que eu defendo, eu tenho lado, e o meu lado é o lado do povo mais simples, humilde, trabalhador. Tenho o meu partido que eu orgulho muito, defendo, ajudo a organizar em todo o estado de Goiás, mas eu tenho consciência que eu sou deputado federal não apenas para quem votou em mim, sou deputado federal não apenas para atender o meu partido. Na medida que eu sou eleito deputado federal, eu sou eleito para servir a toda a comunidade, a todo o estado de Goiás. Então é por isso que eu chego nos municípios, como aí em Lusiânia, em Cristalina, Cidade Ocidental, em Valparaíso, em Novo Gama, em Santo Antônio Descoberto, em cada um dos municípios do estado, aí da região também, eu chego e convivo com as pessoas, independente de sigla partidária. Então, para mim, não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, se na Câmara de Vereadores eu tenho vereador no meu partido ou não, eu sempre me coloco à disposição. Lusiânia aí é um exemplo disso, né? Mudam prefeitos, os prefeitos mudam, mas eu sempre estive à disposição para ajudar o município. Então é assim que eu trabalho e é por isso que eu tenho tido respeito do povo goiano, e isso me possibilitou, chegar agora ao 6º mandato de deputado federal, o que, por um lado, me dá uma alegria muito grande, por outro, me dá uma responsabilidade de poder continuar servindo e honrando ao povo de Goiás. De fato, 6 mandatos, não é brincadeira. Eu errei a conta aqui, para mim era o 5º agora que o senhor ia assumir. É o 6º mandato, então. Todos eles como deputado federal, não? Sim, esses 6 mandatos, eu vou agora para o 6º mandato de deputado federal. Eu entrei como deputado federal em 2002, quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez. E a partir de lá tenho desenvolvido esse trabalho, sempre discutindo políticas públicas, sempre com um planejamento de ouvir a comunidade, receber o retorno, ouvir as sugestões. A partir das sugestões que a comunidade apresenta, a gente vai organizando a nossa ação, e isso tem feito com que não apenas tenhamos o êxito de garantir a reeleição, mas podemos ter votações expressivas, como nós tivemos aí na região metropolitana do Distrito Federal também, desta vez, honrado aí de ter recebido votações em cada um dos municípios. Com um detalhe, fui votado mais uma vez nos 246 municípios do estado de Goiás. Em todos os municípios nós tivemos o respaldo e tivemos o apoio. E aí é isso baseado no serviço, baseado no nosso compromisso de poder fazer política à altura das necessidades e das expectativas da nossa população.
Perfeito. Olha, nós temos aqui a participação dos ouvintes e o Paulo, ele é de Valparaíso, ele diz aqui o seguinte, fala, olha, eu gostaria de parabenizar o deputado, sou eleitor dele aqui no Valparaíso e a gente sabe as dificuldades que o brasileiro enfrenta no dia a dia. Dentre as principais, eu tenho enfrentado uma que eu creio que não seja só eu. Depois que a consolidação das leis do trabalho tiveram as suas alterações e o microempreendedor individual acabou tomando e assumindo uma parte, né, dos profissionais que trabalham, né, diariamente, eu gostaria de saber do deputado se pode ser realizado algum projeto que faça com que as empresas que hoje acabam contratando pelo MEI façam novamente valer a consolidação das leis do trabalho, que eu creio que isso seja um prejuízo para todo o trabalhador. Eu acho que é bem interessante a colocação aqui do Paulo, viu, deputado? É por isso que o nosso trabalho tem sido um trabalho que tenha sido aperfeiçoado, Hélio, porque a gente vai incorporando também essas sugestões. Sempre tem sugestões que a gente vai avaliando. Quero aí agradecer o Paulo pela participação, pelo apoio, Valparaíso, aproveito aí na pessoa dele agradecer a toda a comunidade de Valparaíso também, a votação expressiva, mais de 3.500 votos em Valparaíso. E Paulo, nós temos todas as condições de poder pensar isso sim, estou à sua disposição, eu estou muito atento a essas mudanças da legislação trabalhista, porque na verdade foi sinalizado aí ainda no governo Temer e depois no governo Bolsonaro a reforma trabalhista sinalizando como se aquilo fosse uma grande vantagem para o trabalhador, que iria dar grandes oportunidades de emprego, de vagas de emprego, de valorização do trabalhador. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. A chamada reforma trabalhista, de reforma não teve nada. Na verdade, foi um desmonte da legislação trabalhista, retirando direitos importantes dos trabalhadores, criando condições mais difíceis para os trabalhadores no seu dia a dia. E eu concordo com você, Paulo, nós precisamos fazer uma readequação disso. Nós precisamos fazer um entendimento, fazer uma mediação entre a necessidade que nós temos, é natural que a gente tenha uma necessidade de aperfeiçoamento da legislação trabalhista, mas, por outro lado, nós precisamos garantir os direitos consolidados dos trabalhadores ao longo dos anos, para que não haja prejuízo a eles. Então, meu propósito, estou à disposição para contribuir nessa tarefa. E eu entendi perfeitamente aqui o que o Paulo quis colocar, né? Porque, na verdade, o que ocorre, deputado, é que boa parte das empresas, depois que o microempreendedor individual se tornou algo legal, tem dispensado os funcionários que antes estavam registrados em carteira pela consolidação da lei do trabalho, para obter a mão de obra, a força de mão de obra desses trabalhadores por meio do microempreendedor individual, que também se tornou legal. A diferença é que o microempreendedor não vai gerar despesas para a empresa, né? Não tem 13º salário, não tem férias, e não tem nenhum vínculo com a empresa. E isso acabou sendo uma prática realizada por boa parte das empresas no Brasil. As empresas estão retirando os seus profissionais que eram até então registrados pela consolidação da lei do trabalho, né, registrados em carteira, e estão admitindo profissionais por meio, né, do microempreendedor individual. Isso quer dizer... E evidentemente que o legislador, quando criou o microempreendedor individual, não era com esse objetivo. Sim. Né? Na verdade, existe aí uma manipulação daquilo que era o objetivo inicial do microempreendedor individual, que esse sim é importante que ele exista para atender uma demanda da própria sociedade, mas não evidentemente para poder burlar a legislação trabalhista e aí facilitar as grandes empresas. Não é esse o objetivo. É verdade. Houve uma distorção aí, né, das empresas que estão substituindo os seus profissionais que antes eram registrados em carteira para admitir essa força de trabalho por meio do microempreendedor individual. Eu acho que isso tem que ser observado
para evitar, né? Até porque isso também diminui a arrecadação, né, deputado? Sabemos que as empresas pagam os impostos e com o microempreendedor esse imposto é pago pelo trabalhador e é um valor bem menor do que aquele que seria pago caso o trabalhador tivesse aí o seu registro em carteira. Com certeza, e esse é um dos grandes desafios que nós temos. Nós temos o desafio de fazer a mediação, nós entendemos perfeitamente bem que é preciso ir atualizando todas as legislações, por isso o legislador tem que estar atento a essa realidade, mas é preciso, por outro lado, a gente estar atento em garantir os direitos consolidados dos trabalhadores, da população, do cidadão, da cidadã, em todos os níveis e em todos os setores de atividade. Aliás, diga-se de passagem, o desmonte não foi só da consolidação da lei do trabalho, né? Foi também dos sindicatos, né? Eu acho que uma coisa acabou puxando a outra, não foi, deputado? Nós temos grandes desafios. Infelizmente, neste último período, governo Temer e governo Bolsonaro, nós tivemos um verdadeiro desmonte de tudo aquilo que foi conseguido, conquistado ao longo dos anos de direitos na área trabalhista, na área da previdência, né, direitos do aposentado, direitos que foram retirados assim de maneira muito forte, e isso prejudicando a vida das pessoas, porque retirou direitos. Esse é um desafio que nós temos pela frente, de poder retomar essa preocupação de garantir aquilo que está escrito na nossa Constituição. Nossa Constituição, ela fala no direito pleno à cidadania, mas nós precisamos criar as condições para que esse direito pleno à cidadania ele seja exercido. E seja exercido não apenas por uma parcela da sociedade, seja exercido por todos os brasileiros e brasileiras. E é esse meu propósito. Eu estou na política, Hélio, para poder servir, para poder ajudar e para poder fazer com que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso aos seus direitos. É esse o meu propósito e vocês podem contar comigo para poder cumprir essa tarefa por mais um período no Congresso Nacional. E a sua bandeira vai ser dentre a fiscalização dessas questões, saúde e educação, ou tem mais alguma bandeira aí, deputado? Não, eu tenho trabalhado de maneira muito ampla, sabe, Hélio? Por quê? Porque como eu trabalho nos 246 municípios do Estado, como eu disse a você, fui votado nos 246 municípios. Como é que eu consigo atender minimamente as demandas e poder contribuir com cada município? Eu tenho uma estratégia de planejamento que é de receber as sugestões. Então eu abro um período de oportunidade para que as pessoas apresentem as sugestões, como essa que foi apresentada aí pelo Paulo. Então as pessoas apresentam essas sugestões e depois nós passamos por um período de análise de todas essas sugestões que são apresentadas, e essas sugestões apresentadas que chegam de todas as regiões do Estado, elas servem de subsídio para o meu trabalho legislativo em Brasília, para a apresentação de projetos de lei e também para o meu trabalho em cada região do Estado, em cada município. Então aí, aparecem demandas, às vezes, as mais diferentes. Às vezes numa região o foco é a educação, na outra região o foco é a saúde, em muitas regiões do Estado o foco é a agricultura familiar, para poder apoiar o pequeno produtor, para que ele possa produzir alimentos de qualidade para colocar à nossa mesa. Então, em cada região existe uma demanda e eu vou trabalhando com essas sugestões, com essas ideias, com essas necessidades e assim tentando servir ao máximo a nossa comunidade. Olha, eu acho que merece uma fiscalização das empresas aqui da nossa região no que se refere à colocação que foi feita pelo nosso amigo Paulo aqui, viu? Nós temos aqui outras demandas também de ouvintes que dizem a mesma coisa. Falam, olha, o Paulo tem razão, eu antes era registrado, a empresa nos demitiu e depois admitiu novamente pelo microempreendedor individual. Com isso perdemos todas as nossas garantias, perdemos 13º, férias e outras garantias que antes eram consolidadas pela lei do trabalho. Isso é um fato que tem sido recorrente. Tem outros amigos que trabalham em outras empresas que estão enfrentando a mesma dificuldade e eu acho que o deputado poderia observar isso e levar isso adiante, porque isso é ruim para o trabalhador. Parece que a coisa tem sido meio que sintomática aqui na região, viu, deputado?
Aí merece, inclusive, questionamento na justiça, né? Porque aí não é questão de legislação, é questão de tentar burlar a legislação. Então, naquilo que existe o entendimento que a legislação está burlada, a justiça, né, o poder judiciário, ele é chamado a poder opinar sobre isso. Então, pode ser provocado o poder judiciário. Mas, da minha parte, quero dizer aí que o meu propósito é esse, trabalhar justamente atento a essas demandas, atento às demandas de defesa dos direitos das pessoas, do direito do cidadão, da cidadã, do direito do trabalhador, da trabalhadora, e pode ter certeza, Hélio, Paulo e todos vocês que nos acompanham, que eu estaria vigilante no Congresso Nacional, como sempre estive, para podermos ter uma legislação justa, uma legislação que garanta os direitos da cidadania, mas mais do que isso, garantir que essa legislação seja cumprida no dia a dia. Contem comigo. Caberia aqui até, eu acho que o Ministério Público, né, se for recorrente. Bom, deputado, para finalizar, já são 7h49, horário de Brasília. Nós estamos aí vivenciando o segundo pleito, né, do processo eleitoral 2022. Como o senhor avalia, né, essas denúncias que têm sido recorrentes aí com relação à agressão a eleitores que pensam diferente? Olha, esse é o grande desafio que eu vejo desse processo eleitoral, Hélio. Que essa eleição não seja uma eleição apenas para eleger A ou B. Eu tenho trabalhado a conscientização das pessoas para que essa eleição ela venha para virar essa triste página da política nacional. Nós estamos num momento no Brasil onde há um incentivo muito grande, infelizmente, por parte do próprio Poder Executivo, o governo federal, ao longo do seu mandato, de incentivo à violência, incentivo ao ódio, incentivo ao preconceito, incentivo à intolerância, coisa que não está nem dentro da índole do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo cordato, um povo de paz, um povo de solidariedade, de harmonia. Essa é a tradição do povo brasileiro. Infelizmente, nos últimos anos, fomos empurrados para esse tipo de coisa. A pessoa pensa diferente, ela é atacada, porque pensa diferente, né? Vi aí o caso aí, esses dias aí mesmo, em Lusiânia, um jovem negro expressando dentro da sua própria casa, expressando a sua opinião de votar no Lula. Aí alguém chega, né, e aí, né, do poder público, da polícia militar, poder chegar e falar, não, então você vai defender o Lula lá na África. Quer dizer, isso é o quê? É o autoritarismo, é a violência, a predominância do preconceito, da intolerância, do ódio. Nós temos que virar essa triste página da política nacional. Então, que essa eleição ela sirva para isso, para a gente voltar às relações à normalidade. Nós temos que aprender a conviver com quem pensa diferente. Não tem problema nenhum a pessoa pensar diferente. Por que a pessoa pensa diferente, ela precisa ser agredida? Não. Essa é uma diferença do meu trabalho também, Hélio. Sempre trabalhei assim, por isso que eu sou respeitado em todos os municípios, porque eu também chego em todos os municípios e respeito a opinião das pessoas. Eu chego numa cidade, o prefeito é de outro partido, e eu continuo ajudando a cidade do mesmo jeito. Eu chego numa Câmara Municipal, os vereadores são de outros partidos, às vezes eu não tenho nenhum vereador na Câmara Municipal, mas o meu relacionamento é respeitoso com a Câmara Municipal. E assim em todos os lugares. Eu convivo com quem pensa diferente. Então nós precisamos ter no governo federal um governo, um presidente que conviva com quem pensa diferente, que respeite quem pensa diferente, que tenha tolerância, que não incentive o preconceito, que combata a violência, que combata o ódio. Esse é o nosso objetivo. Tivemos agora recentemente, inclusive, uma advogada que é operadora do direito, que foi afastada, inclusive, da OAB, sabiamente, agredindo os nordestinos por conta de uma fala do presidente. É um absurdo isso. Eu acho que o brasileiro ele precisa respeitar um pouco mais, de uma forma geral, aqueles que pensam diferente. E isso é democracia, né? A democracia é exatamente essa questão. Deputado... Exatamente. Não adianta a gente ficar falando que defende a família, que defende a pátria, mas que incentiva a violência, incentiva o ódio, o preconceito e a intolerância.
É verdade. Aliás, diga-se de passagem, para mim isso é falácia, né? Porque alguém que defende família não pode ter sido casado 3 vezes, né? Trocou 3 esposas, até que a morte nos separe, conforme é pregado na Bíblia, né? E eles também utilizam muito a questão religiosa, enfim. Agora são 7h53, horário de Brasília, 7h53. Deputado, eu gostaria de ter depois a oportunidade de tê-lo aqui, né? Quando o senhor estiver aqui na região, pessoalmente, em loco, para a gente poder bater um papo, falar sobre as demandas da região e, é claro, discutir essas demandas aí para que o senhor possa levar essas demandas lá no nosso Congresso Nacional e discuti-las lá e, quem sabe, aí numa emenda parlamentar já de bancada, trazer os recursos necessários para a gente resolver um dos maiores problemas, que é um dos gargalos aqui da nossa região. Toda vez que chove, as águas invadem a BR-040, arrastam pessoas, carros, enfim, faz um grande estrago. Como o investimento é muito elevado e sabemos disso, para poder resolver esses problemas, aí talvez teria que ser uma emenda de bancada para tentar aliviar, ou talvez até buscar outras alternativas, numa parceria entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, né? Com toda certeza, conte comigo, quero estar aí presencialmente com você, queria até inclusive hoje estar aí com você, mas não sei se você teve conhecimento. Eu tive na campanha eleitoral aí no dia 10 de setembro, um pequeno acidente, acabei torcendo meu pé e rompi os ligamentos e fraturei o pé em 3 lugares. Então estou imobilizado desde o dia 10 de setembro, fiquei 3 semanas sem fazer campanha, sem ter condição de sair de casa, e ainda vou ficar pelo menos mais 60 dias imobilizado, porque senão eu, com toda certeza, hoje eu estaria aí no estúdio com você, participando presencialmente, inclusive aproveitando para agradecer a toda a comunidade querida aí de Lusiânia, de toda a região, que tem tanto demonstrado o carinho, o apoio, a consideração e a confiança no nosso trabalho. Mas pode ter certeza, Eric, que na primeira oportunidade estarei com você, discutindo, debatendo e recebendo essas sugestões. Conte comigo, um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Perfeito. Boa sorte aí no próximo mandato, deputado, e melhoras aí, né? Eu não tomei conhecimento não, estou sabendo agora, mas melhoras aí na sua recuperação. Grande abraço a você. Um abraço. Aí conversamos com o deputado federal